Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Muito Maior. Agradecer a você por estar aí na audiência, né, nos acompanhando, e quero mandar um abraço a toda a equipe, a todos aqueles que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu quero também dizer que aqui é o Alvorada, como eu já disse. Eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Garcia. Olá, Fernandinha. Olá, Nando. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Muito bem-vindos, muito bem acolhidos por esses seres espirituais aqui que envolvem vocês a partir do momento que vocês conectam com a gente, que vocês escutam essa, essa boa semeadura que a gente faz, que vocês sejam iluminados hoje. E que vamos alvorecer hoje, porque o programa é Alvorada, né, Nando? E vamos retomar a agenda cristã, né? Que é o livro que nós estamos, né, aqui lendo capítulo a capítulo. Eu tenho um exemplar de bolso para quem não está vendo, é um exemplar pequeno, né? Existem outras edições. Ele tem uma capa azul e está escrito em amarelo Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o capítulo de hoje é o 12º. Ajude sempre. Aí o nosso André Luiz diz assim, olha: diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Então a gente identifica, ou a gente está em um estado como esse aqui, ó, diante da noite, ou lá no pântano, o que nós estamos fazendo para, não é, mudar essa situação, né, Fernanda? Lembrando que às vezes eles usam palavras muito rebuscadas, né, Nando? E a pessoa fala, o que que é lume? Né? Lume é luz, iluminação. Então, diante da escuridão em que você se encontra, onde você não consegue enxergar aquilo no seu caminho, né? É uma metáfora, né, Nanda? É metafórico isso. É como se fosse uma parábola de Cristo, né? Cristo usava muita metáfora nas parábolas dele, né? Então, diante de uma situação muito difícil que você não consegue enxergar uma solução na sua vida, né, diante da noite, não vai acusar, terceirizar responsabilidade que é sua, né? Não acuse as trevas. Primeiro que as trevas estão dentro da gente, né? Nunca fora da gente. Que a gente é feito de dualidade, né? E tem a lei hermética, né? A lei de Hermes Trismegistus, né? Que tudo que é a lei da correspondência, tudo que está em cima está embaixo, né? Então, assim, a gente é feito de dualidade. Né? Então, assim, quando a gente fala livrai-nos do mal na oração do Pai Nosso, a gente está falando de livrar-nos do nosso mal, o que está dentro da gente. E a gente está falando de ajudar sempre, né? Quando a gente fala ajude sempre aqui diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer o lume, aprenda a fazer a luz, né? Em Gênesis não fala que haja luz e assim se fez. Você vai ser a luz. Então você tem que ser a sua própria luz, independente das circunstâncias, independente das coisas, porque você é o criador da sua vida, você é o protagonista da sua vida, né? Então, que nem o filme O Amor Não Tira Férias, que quem assistiu tem uma, ó, spoiler, né? Tem uma parte que um diretor fala assim: menina, você está sendo coadjuvante. Você não pode ser coadjuvante. Você tem que ser a protagonista da sua vida. Será que a gente está sendo coadjuvante? Então, assim, quando você ajuda uma pessoa, mesmo você não verbalizando que você ajudou, que às vezes você é a luz, como o Chico foi luz,
Divaldo Franco foi luz para muitas pessoas, Buda e tantos outros, Cristo. A gente pode ser luz, instrumento divino para a propagação do bem. Então, em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. Então, assim, você não é a luz que falou no início? Então, assim, você não pode ser o pântano. Você não pode condenar aquele meio. Não é a flor de lótus que nasce no pântano, nasce no lamaçal. O livro também, Os Dragões, estou falando vários livros também junto, envolvendo, né, agenda cristã, mas os livros Dragões, por exemplo, tem uma frase que fala: o diamante no lodo continua sendo diamante. Então, assim, não, o meio, nem sempre o meio faz você uma pessoa ruim também. Nem sempre. A questão é, você quer ser uma pessoa boa? Você quer seguir o que Cristo pregou? Se sim, opa, então vamos lá, irmão, vamos lá, vamos ser correntes de luz, não é, Nando? Verdade, né? É o quanto a gente precisa olhar para dentro de si próprio, né? E fazer algo para alterar a situação que às vezes a gente pode se encontrar de escuridão, né? De lamaçal. Isso pode ser mudado, alterado, e a gente, como os valores não vão se alterar, mesmo que a gente esteve mergulhado na escuridão ou no pântano, como você falou, da pedra preciosa, né? Naquela frase que você disse, do diamante. E o diamante, né? Quando ele é extraído, ele é uma pedra disforme, escura, pontiaguda, e ela só vai se tornar uma bela joia quando passa pela, né, depuração ali, que passa pela aquela buril, né? Vai sendo burilado, aí se torna uma bela joia, e aí essa pedra que antes era escura, disforme, passa a ser uma coisa bela. Então, às vezes a gente passa pelos processos de escuridão, a gente passa pelo lamaçal, pelo pântano, né? Quantos irmãos nossos, né, nós mesmos, vai dizer, a gente não pode tirar, achar que não. Nós já passamos pelo umbral também, né? E como André Luiz, né? A gente está aqui hoje lendo assim, a sabedoria do André Luiz, mas ele passou lá pela escuridão, pelo lamaçal. Ele não ficou 8 anos lá no umbral. Então veja, né? E toda essa sabedoria não estava contida já lá nele, né? Mesmo assim ele estava lá no lamaçal. Então a gente precisa acreditar que por mais que as coisas possam estar difíceis, eu lembro da Dona Laura, que é uma das personagens que o André Luiz traz também acho que no Nosso Lar, ou Mensageiros, que ela precisava reencarnar, ela precisava voltar para recompor algumas coisas que ainda não, né? E era uma pessoa que tinha um crédito no plano espiritual, mas ela tinha que voltar, ela tinha que mergulhar aqui na reencarnação, voltar aos desafios que é uma reencarnação, é como a gente mergulhar mesmo no lamaçal, na escuridão, mas mesmo assim, com certeza, ao reencarnar, traria tudo isso nela. E muitas vezes a gente precisa fazer despertar essa condição em nós, né? Fazer com que ela desperte e que a gente possa voltar a brilhar, voltar a se purificar, né? Aprender a se iluminar, né? E nascer, fazer nascer essa flor de lótus, né? Que é uma coisa mais linda, né? E nasce aonde que nasceu? Lá no pântano, né? Não é mesmo? Sim, no pântano, aquela coisa que você fala, mal cheirosa, né? Como se fosse nosso mangue, né? Cheiro de ovo podre, né? Não é uma coisa muito, mas tá lá, uma coisa linda, né? A gente tá no meio do caos. Só que a gente tem que às vezes silenciar o barulho externo para a gente poder também ajudar os outros. Se a gente não tá bem
com a gente, como a gente vai ajudar sempre? Tem isso também, né? Como que a gente vai ajudar, fazer valer, né? Toda tudo que a gente está falando aqui hoje. Como, se eu não tô legal, que nem a história sem fim, vamos curar nossas emoções, vamos tentar entender nossas emoções, nossos pensamentos para ajudar os outros. A cena icônica do filme em que o cavalo estava com medo, estava afundando no pântano. E o seu companheiro não tenha medo, tenha coragem, tentando ser a luz para o cavalo. E o medo foi possuindo tanto o cavalo que o cavalo morreu na areia movediça. É uma cena assim, eu assisti quando eu era criança, chorei, porque eu falei, o cavalo não poderia morrer, né? Criança não entende, né, Nando? Mas assim, o companheiro do cavalo. Só você fez lembrar um vídeo que eu vi esses dias. Um cavalo estava afundando também num pântano, assim, naquele, não sei se era areia ou lama, acho que era lama, isso, era na lama. E aí chegou uns cavaleiros lá, com dois, né, uns três, com um cavalo, tudo, e viram aquela cena. E eles estavam tocando eles estavam levando um bando de cavalos, né? Aí o que que eles fizeram? Eles começaram a colocar os cavalos girando em torno daquele outro cavalo, porque ninguém ia conseguir tirar ele de lá, pelo peso ele já é um animal pesado, e ele na lama já totalmente, só com a cabeça do lado de fora. Quando os cavalos começaram a girar em torno dele, os cavalos entenderam a situação e ficaram correndo em volta, correndo em volta. Ele foi se mexendo, ele sozinho conseguiu sair. Olha só que exemplo. Só te cortei aí para te contar isso aí. Não, é uma coisa, né, Nando? Assim, isso aí que você também contou, ó o lume aí, a luz aí. Então, são pequenas coisinhas que acontecem, que a luz está presente na nossa vida, que às vezes a gente, ai, por que que eu tô passando ou meu irmão está passando por determinadas circunstâncias? O que que eu posso fazer? Às vezes você não precisa fazer nada, às vezes o silêncio realmente, né, Nando, que a gente já falou outras vezes aqui, é, é o melhor remédio para as coisas e deixar a pessoa digerir a situação. Às vezes, dependendo do que te toca, não deixa o ego te tocar, mas sim Cristo te tocar. Saber a diferença do ego e para Cristo, que Cristo é sem o ego. E quando você vê uma pessoa triste, tenta acolher essa pessoa, né? E quando acontece alguma coisa também, seja uma pessoa que te feriu ou não, que a próxima frase é: no caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, não atire pedras nos outros, transforme as pedras, né, em obras úteis. Será que a gente faz isso? Ou será que a gente vive julgando o outro? Ele está sofrendo? Ah, ele está sofrendo porque no passado ele fez isso, isso e isso. Então, ele está pagando o preço das coisas. Calma aí, né, gente? Cadê o amor de Cristo? Né? Cadê o amor? Cadê? Às vezes a gente vê tanta coisa que a gente julga demais na internet e eu acho que as pessoas têm que trazer a amorosidade à tona, né? Porque as pessoas não se colocam no lugar do outro. Então falta empatia para cooperação. Falta a fraternidade surgir da emoção, né? Da mente e coração. Porque o que que acontece? Às vezes a gente tá, entre aspas, na pior, realmente por conta do nosso passado, das ações que fizemos no passado e colhemos o fruto no presente. Sim. E a questão é o quão maduros nós somos de admitir que erramos, porque muitas vezes o ego vem à tona e a gente não admite que erramos. Então a gente tem que tentar trazer a consciência do pai criador e da mãe criadora, né? Que a gente é feito de pai e mãe, até no momento da concepção, o pai como a eletricidade e a mãe como ligação magnética.
Então, assim, a gente está falando de eletricidade, que é eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a junção de masculino e feminino. É a junção, é os dois. Para você ajudar as pessoas, você está equilibrado com o seu masculino e feminino? Que a gente tem hormônio, a gente tem testosterona, que é masculino, progesterona, que é feminino. E todo mundo tem, gente. Não é, porque é homem, só tem hormônio masculino. Não, um homem tem hormônio feminino. Uma mulher tem hormônio, tem testosterona também. Então, assim, a gente tem que equilibrar. A gente está sabendo equilibrar? A gente está fazendo uma limpeza todo dia. A gente toma banho, né? Para a gente ajudar os outros, a gente tem que se limpar, se purificar. No centro espírita, pelo menos aonde eu frequentei, a gente fazia uma meditação antes de começar o trabalho e tinha muitas medidas restritivas, né, Nando? A gente tem essas medidas restritivas, que é uma dieta leve, a gente tem que ter uma dieta leve. E várias outras regrinhas que aí eu recomendo, quem quiser realmente trabalhar por parte da espiritualidade, leia o livro. Ai, agora esqueci. Mas depois eu falo um outro vídeo. Se eu lembrar ainda no momento aqui, eu falo. Acho que é alguma coisa de mediunidade. Não é desobsessão ou Não, nos não. É um livro domínios da grandão, viu? domínios da mediunidade, é do André Luiz? Isso, esse. Domínios da Mediunidade. Ah, tá. É esse. Exatamente esse, que é grandão. E a gente tem que aprender, meditar, se limpar, se purificar, para nos tornarmos bons, não perante aos outros, mas perante ao Criador. A gente não tem que mostrar que a gente melhorou para nossa família, no trabalho, a gente não tem que mostrar para os outros. Você tem que mostrar para você que você melhorou e para o Criador, né, Nando? Exato, o esforço tem que ser nosso, que é para o nosso próprio bem, né? Ele fala aqui, ó, não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Aí a nossa Fernanda acabou de falar sobre isso, na questão do silêncio, né? Qual é a maneira de com que esse vozerio baixe é o quê? Exemplificar com o silêncio, né? Eu já vi assim, a palestrante fazer assim, ele vai fazer a palestra e aí tá aquela conversação, tá, e ele fica falando bem baixinho. Daqui a pouco as pessoas começam a se ligar e parar de conversar e tenta ouvir o que ele está dizendo. Ele usa isso para as pessoas, né, entenderem que a gente precisa silenciar, né? Que se a gente está num ambiente que é um ambiente de palestra, a gente precisa silenciar, né? Ou para começar uma reunião também, né? Então ele fala aqui, ó, não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Então está aí. A gente vai passar por situações difíceis. Elas são inerentes aí, elas estão num planeta de provas e expiações, num planeta como o nosso, na evolução em que nos encontramos, a gente vai passar, né, em situações difíceis, desafios, né? E o que que a gente precisa? É o enfrentamento, né? Deixar a incerteza, partir para, né, estar vivendo aquela situação, enfrentando ela e principalmente com a consciência limpa, porque aí a gente pode ser derrubado, mas a gente se levanta porque a nossa consciência é e está tranquila com relação a qualquer coisa, né? No enfrentamento, né, querida Fernanda? Tem essa parte aqui, debalde censurará você o espinheiro. Então, assim, se a gente adotar a incerteza, né? No caso, né? Se a gente adotar a incerteza, aqui, não adote a incerteza perante as situações difíceis, porque às vezes isso foi a minha interpretação. Se a gente adota ações erradas, né?
achar que. Porque a gente nem sempre a gente está certo. E admitir o erro, né, é uma humildade e crescimento espiritual. Então, assim, então não adote a incerteza. Se você não sabe o que falar para o outro, silencie-se. Se você não sabe o que é melhor para o outro, fique quieto, né? Tente silenciar-se, às vezes, ou então, se você quer realmente ajudar o outro, entre uma meditação, reflita primeiro, não pegue esse impulso, porque às vezes a gente age no impulso achando que a gente está certo, aí vem o que a gente pisa no espinho, né? Então, debalde sensorial, aí que acontece? O espinho que entrou no seu pé, uma farpinha que entrou no seu pé, vai te censurar. Aí dói, né? Por quê? Porque você agiu no impulso, mas aí, na verdade, você quis ajudar não de uma maneira caridosa, de uma maneira responsável, de uma maneira com orientação espiritual de pedir Deus, que nem às vezes eu, antes de começar aqui conversar com o Nando, eu falo, mentores espirituais, que saia da minha boca algo frutífero e produtivo para os ouvintes. Que eu seja instrumento da causa divina e que meu ego não se sobreponha, né? Porque todos nós temos ego, que meu ego não se sobreponha o meu eu, minha individualidade. Então, assim, peça, faça, conversa com Deus. Deus, eu quero muito ajudar o meu irmão, eu quero muito ajudar esse companheiro que está sofrendo muito. Eu devo fazer o quê? E aí vai vir insights. Então, assim, dê tempo ao tempo. Até na nossa vida pessoal, às vezes a gente está nos apuros, porque assim, ajudar, né? Ajude sempre, às vezes não é ajudar, a gente pensa que é ajudar o outro, né? Às vezes a gente só pensa, ah, tenho que ajudar o outro, a caridade para o outro. E para você? Não é, ah, mas isso daí não é ego? Não. Primeiro que Deus, para você ajudar o outro, você tem que estar em equilíbrio, para você emitir uma luz eficaz para o outro, para você ser uma pessoa que dá passe, dá energia de purificação para a alma do outro, para você, para a sua glândula pineal, né, que é a rádiozinha que está aqui no meio, vibrar em frequências apropriadas para chamar os mentores espirituais, você tem que estar limpo. Você não tem que ficar pensando em besteira, não tem que ter ruído na frequência. Mas muitos trabalhadores, porque são humanos, às vezes não estão com foco naquilo que eles estão fazendo ali. Porque a gente está lidando com um ser humano, eu não estou julgando eles. Porque eu sou ser humana, quantas vezes eu, Fernanda, também não errei? Obviamente, os mentores vão todo ter um trabalho. Se você não está bem, mas você acha que você está e você está lá, quem está recebendo o passe é a pessoa, está recebendo sim, por intermédio daquele mentor que está ali ajudando, para você não passar sua energia para ele. Então, assim, para você ser um trabalhador íntegro, eu estou bem hoje para trabalhar, para fornecer minha energia para esse irmão, eu tenho que ser, é responsabilidade. Chega num dirigente, seja você em que religião você estiver. Olha, eu não tô legal para trabalhar hoje. Eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. E tá É tudo bem. Aí a verdade, pessoa, é né, verdade mesmo. Fernanda? Não, pode falar, Nando. Porque o trabalhador vai até lá e às vezes não quer ir. Ah, hoje não estou bem, não vou. Não, é esse dia que você tem que ir, porque você também pode receber os recursos lá, né, Fernanda? Sim, e recebe, viu? E recebe. Ajuda, tipo, começa a te limpar, começa a ressignificar aquilo que não te tá, não dá, não tá te dando uma integridade física, espiritual, mental, emocional. E aí você tem que falar, não, fala, porque assim, tem muito espírito que quando a gente está trabalhando na seara divina, quer nos sabotar. E aí é o Alexandre da novela A Viagem vem para nos assustar, para nos desmerecer, para falar, ai, não vai não, você está cansado,
Não vai, não. Ai, assiste aqui. Às vezes o centro espírita geralmente tem de manhã e tem à noite. Às vezes começa às 8 horas, às vezes é um sábado de manhã. Ou às vezes tem centro espírita de domingo. Aí fala, ai, mas é domingo. Não vai, não. Ou quem é católico, né? Não vai na missa, não. Tá tão bom aqui, vai. Assiste aí, liga a TV, assiste o Netflix, vai. Assiste uma série, continua assistindo a série. Ou então você tá na sua casa, você precisa fazer um evangelho no lar. Tipo, ah, não, não faz não. Faz não, vai dormir. Ah, dá um sono, né, gente? Dá um sono que é uma beleza. Falar, nossa, não, da onde que vem isso, né? Vem um sono que não me deixa fazer as coisas. Aí que você tem que perseverar. Você fala assim, opa, 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 para que isso? Aí você emite luz. Até aí você pega seu lume interno, né? Essa luz interna, e fala assim, opa aí. Aí emana luz para esse ser que não tá te deixando trabalhar. Aí que você tem que trabalhar para esse desconhecido, né, Nando? Exato, o desconhecido, né, que a gente precisa, se a gente tiver um pouquinho de luz, a gente pode também iluminar alguém, né? O próximo aqui, é, é, parágrafo fala assim: não critique o terreno sáfaro, ou seja, aquele terreno estéril, um agreste, por exemplo, né? Então, não critique o terreno que é estéril ou agreste. Ao invés disso, dele adubo. Então é fácil a gente ver lá e falar, ah, aquele terreno, aquela que não serve para nada, né? E a gente já colocou algum adubo, a gente já deu alguma palavra de incentivo, de luz, né? De água pura. O que que nós fizemos aí pelo escuridão, pelo pântano e pelo agreste, aí, ou pelo terreno infértil, né, Fernanda? Nossa, hein? Se a gente tivesse mais pessoas aqui para nos comunicar, para falar assim, nossa, né? Com algum ouvinte para falar para gente, realmente compartilhar com a gente. Falar, olha, realmente, dá um feedback para gente, né, Nando? Para ver se faz tudo sentido isso que a gente está falando, né? O que está no livro, as nossas interpretações. Porque a gente, às vezes, que nem aquela parábola, né? Aonde que a gente está semeando? Às vezes está. Mas também não é só. Será que a gente está colocando as sementes na terra certa? Tem a semente certa no lugar certo. E a gente tem que o quê? Absorver a vida. A gente esquece, né, do poder da vida. A gente pensa o quê? Ai, eu tenho que colocar fertilizante. Ah, o adubo é fertilizante. Mas o fertilizante muitas vezes é químico. E a vida não é um fertilizante. A vida está em tudo. A vida está em nós. Então, assim, sejamos essa luz para o mundo que precisa. O mundo precisa muito mais de amor verdadeiro, e não amor de Instagram, e não amor de Facebook, e não é amor de rede social, é amor verdadeiro. E Cristo, eu acho que Cristo está louco lá em cima. Falando assim, a rede social, tudo isso era para vocês saberem usar. Vocês não estão sabendo utilizar essa ferramenta. Vocês não estão sabendo utilizar. Cadê o amor? E quando eu falo isso, eu tô falando para mim também, tá, gente? Eu não sou santa, não. Então, assim, será que eu, Fernanda, o Nando, a gente tá. Eu tô colocando todo mundo, hein? Todo mundo. Será que a gente tá semeando o amor puro que Cristo quis, né, Nando? Essa pergunta para ficar ecoando aqui na nossa consciência, né? Vamos pensar nisso. Mas a gente vai dar uma pausa para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. A gente sempre sugere colocar um copo de água aí do lado. A Fernanda está com o dela lá. Mostra aí, Fernanda, fala aí. Aqui, ó, meu É, copinho tá quase singelo. cheio esse aí, hein? Pois é, ó. Tá bom? Então a gente volta aí que os benfeitores vão trabalhar nessa água, trazer recursos aí, né? Trazer bênçãos. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada.
E agora a nossa querida Fernanda vai nos conduzir para um momento de prece, de oração e vibração. Então vamos acompanhar as suas palavras. Vamos lá, Fernanda. O querido Mestre Jesus nos pede, neste momento, para a gente olhar para nosso coração, para nossas emoções. O que te aflige, minha criança? Observe seu coração, observe o seu compasso cardíaco. O que te faz entrar no compasso que não está ritmado? O que passa em vossas cabeças, irmãos, de aflição? O que teme vocês? Tenham em mente que Cristo está em vocês, te confortando. Abram seus ouvidos, escutem, abram seus olhos para ver. Vossas mentes têm que estar livres e libertas. Deus sabe o que é melhor para vocês. Meditem. Sempre pegue um copo de água antes de dormir e peça a Deus, Pai Todo-Poderoso, que Ele irá trazer toda a substância necessária que seu corpo, mente, coração, o seu espírito necessita. E assim começarei o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os nossos males internos. E que cada mentor de vocês iluminem vocês por completo, da cabeça aos pés, e o planeta Terra já está iluminado. A gente, nós, seres espirituais, estamos iluminando este planeta. Cabe cada ser querer receber essa energia dentro de cada um. Cabe cada um ser receptor dessa energia que tentamos incessantemente adentrar vossos mundos, vossos corações, vossas mentes, e tentar acalmar todos os corações. Eu vou em paz, eu vou deixar esse instrumento aqui e que vossas mentes e corações estejam libertos, estejam mais calmas e que tudo, tudo, tudo que vocês desejam do fundo do coração, que seja do bem, será concretizado. Que assim seja, assim será, graças a Deus. Amém. Assim seja aí, com essas palavras da nossa querida, não é Fernanda, inspirada. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado aos mentores espirituais. E a gente queria dar um recadinho aqui e falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar com, não é, pessoas que não estão ouvindo como você está ouvindo ou assistindo, né? Tem pessoas que ainda não sintonizaram. Então, o trabalho de cada um de colaborar vai ajudar a ampliar essa transmissão para que ela chegue a esses outros corações. Então, se você puder ajudar, se torne sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Como? Você pode se informar através do site amigosdaboanova.com.br, pode se informar pelo nosso canal, não é, de colaboradoras que estão lá, né, na central nossa de atendimento, no 0800 12 018 38,
do fixo 11 24 58 3214 e esse e-mail rápido de comunicação, que é o WhatsApp, que é o 11 97 834 2246. E tem o Pix, né, que é uma maneira de você colaborar aí doando aí, né, parte aí dos seus proventos para, né, ajudar essa causa. Então, o número da chave do Pix da FEAL é um número de celular. Então anote o Pix aí, ó, 11 97 261 0272. Qualquer colaboração será, não é, muito bem-vinda. Muito obrigado aí por nos ajudar aí a manter no ar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior. Se você também quer fazer uma sintonia rápida, não sei por onde você está sintonizando hoje aí a rádio e a TV, pode ser pelo aplicativo, pela parabólica, existe, ó, pelo site, pela internet, rapidinho, você coloca lá portalmundomaior.com.br, entra no site, já vai baixando ali, vai encontrar ao vivo. Tem um botãozinho para rádio, tem um botãozinho para TV. Clicou ali, você já está, né, no ao vivo, 24 horas por dia. E se você quiser conhecer mais esse site, tem várias coisas interessantes lá. Vai lá para você conhecer. Muito bem, então, nossa querida Fernanda, voltamos aqui ao nosso texto, quando ele diz aqui, ó, não pronuncie más palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sobre a areia escaldante, né? Criando um oásis, né? Eu que estou falando isso, né? Então, não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. E por último, ele termina com esse parágrafo aqui para Fernanda fazer as reflexões desses últimos três parágrafos. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Veja bem, né? Eu lembrei de uma história assim, Fernando. Tinha um fazendeiro que ele chegou num lugar que era muito árido, né? E ele começou a cultivar aquele solo, né? Aí tinha um viajante passando por um lugar lá e olhou para aquele local, viu que só uma parte daquele lugar estava verde. O restante estava tudo seco, as outras propriedades tudo seca. Tinha as casinhas lá, mas tudo seco. E só aquele lugar tudo verde. E curiosamente foi até lá para saber. Então aquele fazendeiro estava cultivando aquele solo com carinho, com amor, trouxe a fertilidade de volta daquele solo, que ele sempre foi fértil. Um dia, né, veio o clima muito seco, né, e as plantas morreram, mas o solo ele estava ali. O que precisava era ser trabalhado, né, Fernanda? A vida é sempre assim, né? E isso que você me falou, Nando, que você contou pra gente, me remeteu uma coisa que acontece na vida sobre inveja. A gente olha sempre a conquista do outro e fala, eu faço a mesma coisa, por que que o outro consegue e eu não? Você está fazendo por onde? Por onde? O outro, que caminhos que ele teve que frequentar, teve que lutar, sim, para conquistar. Agora, qual foi sua reação quando Deus te deu a oportunidade de ter o que o outro também tem? E o que que você fez? Porque Deus dá a oportunidade. Ele vai colocando no caminho. É que nem a história de um cara se afogando no mar e pede para Deus, Deus me salva. Aí passa um barquinho. Já acho que eu já até contei essa história aqui. Passa um barquinho. Não, eu não contei? Passa um barquinho. Olha, vem cá. Não, Deus vai me salvar.
Aí passa um outro, um barco maior. Olha, a gente quer. Não, Deus vai me salvar. E no final morre, aí ele vai lá para o céu e aí se depara com Deus e fala: pô, por que que você não me salvou? Eu tentei. Eu te dei várias vezes, várias oportunidades e você negou. Era eu ali. Era eu trabalhando através dos outros para te tirar daquele sofrimento. E você me negou. Então, assim, a gente não tem que pronunciar más palavras no deserto da nossa vida. A gente tem que ver o que que a gente está fazendo de errado e tentar nos mover de uma maneira diferente. Às vezes, que nem tem outras histórias para contar, como, vou resumir, uma pessoa que sempre passa, sempre cai no mesmo buraco várias vezes, e no final era só ela ter contornado o buraco e pronto, quer dizer, ela fez um. Ou então, ela contornou o buraco, pô, não caiu, mas ela poderia mudar de rua. Mudou de rua e não encontrou mais aquele buraco. Então, assim, qual o movimento que a gente está fazendo, né, Nando? Será que a gente está tendo os mesmos hábitos toda hora, as mesmas coisas? Por isso que a gente não evolui? Então, assim, são várias perguntas para a gente filosofar, para ver o que que a gente está fazendo. Quais nossas manias, nossos vícios? E não julgar o outro, né? A gente tem que tentar fazer desse deserto da vida um aprendizado. Jesus passou pelo deserto e foi no deserto que ele viu Deus. E por que que a gente não está enxergando Deus no nosso deserto interno? Então, talvez a gente precisa calibrar aí os nossos olhos, né, espirituais, né, porque Deus está presente em tudo e em todos, né? Ele está em tudo, tudo que existir, Deus está presente. Em todos que existem, Deus está presente. Então, é por isso que o André Luiz vem e nos chama a atenção para que a gente cuide dos outros e não só criticar ou só apontar erros. A gente precisa pegar uma situação que é até nossa própria situação, de deserto, de outras situações de escuridão, de pantanoso, e transformar isso. É como aquela história que eu contei, transformar aquele solo em um solo fértil. E isso a gente, Deus nos deu inteligência suficiente, força suficiente para conseguir isso, né, Fernanda? Deus nos dá muita força, só que a gente não consegue acessar, porque a gente que cria os obstáculos, a gente que nos limita. E a gente, através da cocriação, que a gente tem esse poder, porque a gente é filho do Criador, a gente tem essa capacidade, a gente não consegue enxergar. A gente é pura luz, a gente é filho da luz. E é a gente que apaga essa luz. É isso aí. Com essas palavras aí da Fernanda, a gente está chegando no final de mais um programa Alvorada. E aí, Fernanda, então se despede aí do pessoal, né, dando aquelas as suas últimas palavras aí no programa de hoje e convidando para o próximo. Seja você a luz do seu caminho, e assim será a luz de todas as pessoas que entrarão no seu caminho. É isso aí. Então, muita paz, muita luz, muito amor. Te esperamos no próximo programa Alvorada, eu e a Fernanda. Temos aí, segunda a sexta, o programa Alvorada com toda a equipe aqui do Alvorada, mas esperamos você no próximo programa. Então, muita paz, muita luz, muito amor e até lá. E aquele tchau de sempre, né, Fernanda? Tchau, tchau, Fernanda. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.